Tem mais uma palestra e vocês têm um bônus, que são 2 palestrantes que vão falar muita coisa em 20 minutos. Dr. Heber Pereira, acho que eu vou ficar mais tempo apresentando do que eles vão. Ele tem graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, mais perto. Né? Foi consultor Master Nacional no Senar Central, coordenou uma equipe de consultores para atender o Programa Nacional de Sanidade Apícola, é representante comercial de nutrição para abelhas da Altec do Brasil, instrutor de apicultura e meliponicultura no Senar PR e IMS. É apicultor profissional com mais de 250 colmeias cadastrados, que isso é importante, na defesa pecuária. Diretor técnico do FEPA-MEL, Federação da Apicultura e Meliponicultura do Paraná. Então, ele vai falar 10 minutos e eu vou controlar, depois tem mais um. Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Bom, espero que o cansaço não seja um obstáculo, né? E espero trazer alguma coisa que, de repente, não lhes sirva, mas que é importante para que repassem a todos os colegas. Eu busquei trazer alguma coisa um pouco diferente, de partes específicas, como foi tratado, porque a temática até dessas duas estava ali, né, se vocês viram na programação, seria protocolo para fortalecimento de serviço de polinização no Brasil. O que seria essa temática, de repente, né? Então, dentro do meu entendimento do que foi a temática proposta, eu vejo o que precisamos, e já foi comentado algumas vezes, para que o serviço de polinização no Brasil tenha força, seja realmente algo presente na ideia dos agricultores também, tá? Podem passar um. Então, não vou nem ficar entrando em detalhe de troca de rainha, troca de cera, etc, etc. Vamos pegar em alguns pontos que eu espero que não lhes sirva, mas quero falar para que vocês repassem, toda vez que vocês encontrarem algum colega, insistam nessas informações, tá? Primeira coisa que é necessário ter uma estrutura básica. Às vezes o pessoal fala assim, criar abelha é fácil, né? Se prega pela internet que você vai ganhar um monte de dinheiro, e o cidadão acha que é só comprar as casas de abelha e ter um pedaço de mato e pronto. Tá? As coisas não acontecem só ali no mato. Nós temos 3 ambientes mínimos, a estrutura mínima do apicultor tem que ser em 3 ambientes. Um local que ele trabalhe, que faça o estoque e preparo de colmeias, o campo, e depois a área que ele extrai e expedita. Tudo tem um começo, meio e fim para fechar o ciclo. Você começa adquirindo material, prepara o material, põe no campo, cuida bem das abelhas, colhe o mel, vende, pega dinheiro, compra mais material, prepara, põe no campo, cuida delas, colhe, pega dinheiro, compra mais. É isso, tá? Pode passar o próximo. E isso é o que a gente precisa estruturalmente como atividade. A partir daí, que a gente já tem uma estrutura, definiu que há uma estrutura, é preciso formalizar a atividade. Às vezes a gente cai até alguns impasses, algumas discussões com alguns colegas, estava comentando no café, teve até um grupo de zootecnistas da abelha que até me tiraram do grupo pelo excesso de sinceridade, porque o pessoal acha que a revolta é o que predomina, e até eu sou zootecnista, é uma profissão que se filia no Conselho de Medicina Veterinária, tá? Eu penso, não vou me filiar no conselho, que o conselho só olha o lado do veterinário. Você não é zootecnista, ponto. Você é bacharel em zootecnia. O cara faz direito, ele não é advogado se ele não passar na OAB e não tiver OAB. E ponto. O cara tem um monte de carne de abelha, comprou, tem toda aquela estrutura. Ele não se formaliza, ele aqui, ó, como produtor primeiro, não cadastra as colmeias, então aqui é uma formalidade dele como pessoa, como produtor rural. Sem a nota de produtor rural, pessoal, você não emite nota de venda de produto. Não vai contar para você aposentar, não acessa crédito rural. Para comprar insumo, né? O David falou que eu trabalho com a empresa de nutrição animal. Dentro do Paraná, se você não tiver inscrição de produtor, você vai pagar 37% de imposto. Se você tiver inscrição de produtor, cai para 18%. Para comprar o mesmo produto, tá? Outra coisa, o
cadastro das colmeias na defesa agropecuária. Tá? Eu falo isso aqui, insisto, e até se acabar o tempo nesse slide, estava excelente, pelo seguinte: a gente tem que respeitar a atividade. É uma demonstração de respeito, tá? E para polinizar, pessoal, você vai transportar abelha. Como é que você tira a GTA se não cadastrou na defesa agropecuária? Algo que é obrigatório por lei desde 2006, tá? E ninguém falava nisso em abelha, tá? Até que uma série de eventos culminou numa pressão para se cadastrar. O que aconteceu? Em 2015, notificou oficialmente o pequeno besouro das colmeias. O mundo inteiro então ficou sabendo que havia Aedes túmida no Brasil. Fomos questionados. Senasa da Argentina cobrou o Brasil. Até a Abrafrutas, a Associação Brasileira de Exportadores de Fruta, foi questionada, porque o besouro adulto se alimenta em frutas. Um país que compra a fruta do Brasil e tem apicultura, especialmente com a abelha europeia, não vai querer receber o besorrinho lá, vindo na caixa de fruta. Tá? E aí, o Ministério da Agricultura pressionou com o memorando circular em 2018, cobrando as unidades que compram mel, o cadastro. Ninguém fez nada. 2019, a fiscalização parou vários entrepostos. Tudo foi ontem, essa questão de cadastramento. Tá? Então, o apicultor, se ele não cadastra, ele não é, de fato, em si, um apicultor. Ele possui colmeias. Depois tem a questão de produto, não vamos chegar, e questão de meliponicultura também, tem a parte ambiental. Pode passar um slide. A gente precisa, na apicultura, para a gente fazer ou serviço de polinização, ou mel, ou qualquer coisa, conhecer bem a região. Porque outras culturas impactam, outras propriedades impactam. E muitas regiões têm características de pequenas propriedades. Um raio primário de ação de abelha seria 1,5 km. Elas vão preferir o quanto mais perto possível. Um raio secundário 3, você tem que entender que cultura que roda ali. O que eles fazem de manejo fitossanitário, de defensiva, etc. Pode passar. Entender o risco que a gente tem no campo. Tá? Existe um manual de avaliação de riscos de agrotóxicos para abelha, um documento do próprio IBAMA. Qualquer agrotóxico precisa passar por IBAMA, Anvisa e MAPA. Tá? E no IBAMA que se faz a avaliação de risco, e o risco ele é definido como toxicidade mais exposição. Tá? Então, às vezes o pessoal tem até um certo estigma do que, tem soja, e a gente ouve isso muito. Não, mas é uma propriedade que tem soja, não dá de criar abelha, né? Pode passar o slide, fazendo favor. O pessoal tem que estar preparado para a situação de risco. E muitas vezes o apicultor não está. Até os créditos da Itaueira ali, aquela primeira imagem, o fechamento de colmeias lá na Itaueira. Parabéns pelo trabalho. É raro, quando eu cheguei lá e eu vi o barracão deles com fundo separado, colmeia e tal. Eu falei, não, aqui é um lugar que vale a pena fazer algumas fotos, né? Então, parabéns pelo trabalho lá na Itaueira. E essa questão do risco, pessoal, se a toxicidade mais exposição, você sabe que o animal vai estar numa área que vai aplicar algo que é tóxico, inseticida, é só ele não se expor ao inseticida. Como é que faz isso? Fecha um dia antes a abelha, muda e tal. E um grande gargalo para desenvolver a questão da apicultura é que o pessoal não está preparado para intervenções rápidas, tá? Não está preparado para transportar, tá? Os colmeias tudo furada, tudo arrebentada, né? E o pessoal não se prepara. Claro, colmeia furada e arrebentada eu tenho um monte também, mas rola no lençol, parece umas múmias, você põe em cima da caminhoneta e pronto, tá? Dá-se um jeito. Pode passar mais um. E eu não vou extrapolar o tempo. Então é possível, pessoal, em áreas agrícolas, de intenso manejo, pessoal, se ter abelhas, tá? Nessa propriedade, eu trabalho com o Décio Gazzoni no Mato Grosso, isso aqui. Essa propriedade, o Décio até citou ela, é uma propriedade que produz semente. Quando a gente foi trabalhar no projeto com essa propriedade, eles falaram assim, olha, não vamos interferir, mudar em nada o manejo fitossanitário. Produção de grão é uma coisa, produção de semente não pode ter um arranhadinho no grão, que vai ser a semente, lógico. E o valor é muito mais alto. Então aqui se pulverizava nessa área, aqui tem até as bandeirinhas de pontos diferentes, conforme o Décio havia mostrado lá, que a gente deixava os estagiários ali, que nem uns espantalhos fritando no sol, contando abelha. Tá? E aqui, para falar assim, pulverizava de avião, não teve perda, não teve perda? Teve, aliás, 7 colmeias perdidas, calor.
colmeias mais populosas, tela o dia inteiro, fazenda que tinha cipa, não permitia voltar para abrir a colmeia, no talhão que se passou o produto, tinha carência até de pessoas naquela área, tá? Só perda por calor, porque antes a gente fechava as colmeias antecipadamente, e a única coisa que a gente combinava com o operador, né, o piloto agrícola, é a questão da direção do vento, tá? Para que o vento não mandasse ali. E aqui, pessoal, isso aqui quase me infartou quando o cara me ligava e falava assim: ó, amanhã vai passar o avião, piretroide, neonicotinoide, e eu pensava na minha cabeça, essas colmeias aqui é de uma associação de apicultores, são vários que dependem disso para renda, inclusive tinha alguns até foragidos por homicídio. Eu ia voltar com as colmeias vazias e falar o quê? Né? Não, morreu tudo, né? Então, olha, era complicada a situação, e é possível, tá, pessoal? É possível desde que a gente compreenda, né, o jeito da abelha, né, compreenda que há tratos culturais, e às vezes o pessoal é muito reativo, o pessoal mete veneno em tudo, dá formiga no seu apiário para ver se você não vai querer apunhar um veneno, né? Às vezes o pessoal fala, agrotóxico, aí ele não quer roçar o apiário, ele quer passar glifosato no apiário, tá? E às vezes ocorre assim, muita hipocrisia, e isso causa um pouco de divisão, pessoal. A entidade de representação não pode ter discussõezinhas assim, que tem que seguir no objetivo principal, que é fomentar o desenvolvimento da apicultura. Na minha associação lá, que é de meliponicultores, os caras estavam brigando esse tempo atrás por causa de leucena. Eu até tentei ler direito, eu falei, será que é Lúcia, Luciana, será que... Não era mulher não, estava brigando por causa de leucena, uma praga, uma planta exótica que veio do México, tomando os vales por aí. E aí um boca aberta, não, porque a leucena é ótimo para abelha. A outra boca aberta, não, porque é uma praga, porque... E os caras brigando por causa disso, tá? Pessoal, o que eu queria assim trazer, depois de tantas palestras excelentes que vocês acompanharam, pessoal, é mais essa questão da gente trazer mais seriedade, tá? Buscar entender a estruturação da atividade, como é que é, e sempre que tiver oportunidade, viu um colega, poxa, você é apicultor, que legal, tem a nota do produtor, você tem um cadastro lá, poxa, importante, cara. Não é fácil, pessoal, você fazer o cadastro de produtor rural se você não tem propriedade, que é o meu caso, tá? Estou finalizando, né, por favor. Não tem propriedade rural. Meu avô tinha, fez mais de 20 filhos, o que aconteceu? Nada, não dá um punhadinho de terra na mão de cada um assim, aí acabou. Então, eu tenho que pôr em área de outros. Aí, para arrendar, para você tirar o cadastro de produtor rural, você tem que ter o arrendamento, contrato, papel. Só que você põe a abelha na APP e na reserva legal. Quem pode ficar te arrendando a APP e reserva legal? Então, não é fácil. Eu não estou falando assim, é simples, é simples. Não é simples, pessoal. Não é simples. Mas insistam nessas coisas. Cadastro das colmeias, você chega às vezes na defesa agropecuária, você não sabe. Quando eu fui cadastrar, que abelha? Não, que só cadastra bovino, ave, suíno. Insistam, pessoal, com formalidade. Insistam com os colegas para que haja formalidade. O que vale é o papel preto no branco, tá? Eu poderia ser péssimo como técnico e tal, mas eu tenho graduação, papel e tudo. Então, muitas vezes me contratam não porque várias empresas que eu atendo, até pode passar o slide, mais um, e mais outro que é o depois do final. Várias empresas que eu atendo, pessoal, muitas vezes não me contratam porque, pela qualidade profissional, não, ele tem o papel, pessoal. Mestrado, doutorado, Então, o que vale, pode voltar alguns slides para nós, o que vale é o papel, volta mais um. E sempre que houver problema, pessoal, notifica Serviço Veterinário Oficial, a Defesa do Estado. Não me atenderam, enrolaram. No site do Ministério da Agricultura, você faz a notificação direto. O que? Qualquer sinistro, causa desconhecida, mortalidade inesperada, tudo deve ser notificado imediatamente. Mas não vai dar nada. Tá, eu sei, não vai dar nada. Muitas vezes não vai dar nada. Ficou registrado. Daqui uns anos passa, mas isso não acontece. Se está registrado, beleza. Se vocês não registraram, não existiu o fato. Tá? Uma vez eu até fiquei envergonhado, em Minas Gerais, num evento, o veterinário responsável pelo programa estadual botou lá quantos casos tinha. E depois me perguntou, quantos tiveram problema de mortalidade? Todo mundo levantou a mão, mais de 200. Aí ele botou lá, tinha acho que 6 notificações oficiais. Poxa,
Não foi só isso. Só que o pessoal não registrou. Não registrou, oficialmente não existiu. Pode passar o último, que é o agradecimento, tá? Não, era só aquele, o do agradecimento. Isso aqui não. Beleza? Então tem o meu contato aqui, pessoal. A gente trabalha com a empresa de nutrição, além da consultoria. E a abelha, pessoal, a gente precisa tratar com respeito a abelha, tá? Tratar com respeito, com seriedade, tá? Vamos respeitar a atividade que a gente ama, tornando ela algo que existe mesmo, algo que tenha substância, tá? Então, fico meus agradecimentos e um bom resto de dia para todos. Obrigado.